Boa noite pessoal, boa noite, vamos chegando aqui, vamos entrando, vamos bater um papo hoje eu sou sozinho. E aí Feijó, boa noite, seja bem-vindo, boa noite Laiane, boa noite. Bom, hoje nós vamos conversar um pouco sobre produção e, como eu coloquei para vocês, a gente está chamando essas divisões, é um módulo, a gente trabalha com ele com um módulo rotacionado durante o período das águas e durante o período seco. Ele serve tanto de confinamento como um lugar para poder a gente reunir os bezerros, tratar dos bezerros, do gado mais novo, né, dependendo daquilo que você tá querendo fazer. Eu vou começar a falar para vocês como que isso iniciou. Por incrível que pareça, essa ideia não é nova. Essa ideia ela foi trazida pelo pessoal do BEA Consultoria, que é do Bem-Estar Animal, lá do professor Matheus, através do Adriano Páscoa. Nós, em 2012, estão fazendo 10 anos, nós fizemos um projeto Pecuária Verde, através do Sindicato dos Produtores Rurais de Paragominas. E aí nós trouxemos a consultoria do professor Moacir para poder manejar e intensificar as pastagens, do Matheus Paranhos, né, para poder trabalhar o bem-estar na propriedade, e o Ricardo Rodrigues, que é para trabalhar na parte ambiental. Então, nessa parte do professor Matheus, junto com o Adriano, aí nós estávamos na época querendo fazer um confinamento por causa da intensificação das pastagens. Então, no período das águas, aí a gente precisa de confinar, né? O confinamento ele é fundamental, é essencial para quem quer intensificar pasto, né? Se você vai trabalhar com uma carga muito alta, né, no período das águas. E quando você vai, principalmente nessa época agora, que vai diminuindo as chuvas, então geralmente você tem que readequar, baixar as taxas de lotação, e uma maneira bem eficaz é através do confinamento, porque você consegue, através do confinamento, vender os animais em uma época melhor, né, de preço melhor. Então o confinamento é fundamental para quem faz intensificação de pastagem, né? E então nessa parte do confinamento a gente estava conversando, né? E aí nós chegamos, né, através do bem-estar, dos estudos e pesquisa que eles fizeram, que o ideal seria 100 metros quadrados por animal. Os confinamentos normais, né, vamos falar, os confinamentos tradicionais, trabalham algo em torno de 14 até 17 metros quadrados por animal. Mas o pessoal do bem-estar pregava que o ideal para os animais, para realmente ter um bem-estar, seria 100 metros quadrados. Uma coisa interessante é que quando você faz, né, igual nós fizemos esse confinamento com 100 metros quadrados, você tem um investimento baixo em terraplanagem, né? Na questão de porque você não precisa muito compactar o solo, né? A gente faz com o piso, né? No nosso caso aqui, que eu mostrei para vocês hoje, o piso é de grama, né? Então os animais, o pisoteio não é tão forte. Também a gente procura não usar, né, não confinar no período das águas, né? Enquanto está chovendo, a gente não fecha animais, não confina animais. Então, através desse projeto, né, disso que o professor Matheus, mais o Adriano, desenvolveu para nós lá, aí nós fizemos essas divisões. Na época nós pegamos uma área de 5 hectares
e aí dividimos em 10 currais de meio hectare cada um, né? Então, esses currais, quando é para confinamento, para acabamento de boiadas, a gente trabalha com 50 animais em cada curral desse aí. Então aí nós fizemos a área de coxo também, a gente trabalha com meio metro para cada animal, usamos meio metro, e então a gente coloca essas áreas de coxo em cada piquete. E aí nós fizemos isso, né, mas usamos só para confinamento. Com 2 anos seguidos que nós usamos isso para confinamento, a grama ela começou a produzir muito. Então, até nos primeiros anos, nós fizemos feno dessa grama que estava nesses currais, nós usamos para feno, mas só que no período das águas, aí ficava sobrando muito capim. Há pouco tempo atrás, acho que em torno aí de 2 anos atrás, eu fui visitar a fazenda de um amigo que até tinha me pedido para poder ajudá-lo. E essa fazenda acabou a gente fazendo um projeto, chama Projeto Selva de Pedras, e a fazenda dele, o tamanho, quando eu fui, essa fazenda que ele tinha era 5 hectares. Era o tamanho da fazenda dele. E aí, quando eu vi a fazenda dele bem dividida, esses 5 hectares bem dividido, também igual eu já tinha, e vi ele trabalhando, aí me despertou. Eu falei, eu precisava de trabalhar melhor a minha área e coisa. Então, aí nós começamos a usar essas áreas, né, que eram feitas primeiro para confinamento. Nós começamos a trabalhar elas pastejando, colocando animais, né, colocando gado e pastejando essas áreas. E aí foi que deu muito certo. O negócio ficou muito bom, porque as áreas estercadas, né, então elas são uma adubação própria dos animais, e a custo barato, né, fica lá do confinamento. Então isso ajudou muito as taxas de lotação nossas, elas foram melhorando bastante. Mais tarde nós tivemos vontade de aumentar a quantidade dessas áreas, né, para poder, a gente tinha uma área dessa que servia de confinamento, mas para a gente fazer a reposição, né? Então, quando você intensifica no período das águas, é muito rápido que os seus capins começam a sair. E para você ter uma eficiência melhor no uso dos fertilizantes, né, no uso da adubação, você tem que começar a adubar muito cedo, o mais cedo possível. É engraçado que esses dias a gente estava em uma reunião, aí até o Felipe Balestreri comentou, né, que tudo no cedo fica muito melhor, né? Então, por exemplo, a soja, que é essa que planta mais cedo, as primeiras a plantar, são as que mais produzem. Os bezerros que nascem no cedo primeiro, os primeiros bezerros que nascem são os melhores bezerros, né? As primeiras vacas que emprenham mais cedo, são as melhores vacas. E realmente isso é verdade. Então, quando você aduba mais cedo, nas primeiras chuvas, você já começa o processo de adubação, você tem uma eficiência muito melhor, porque você consegue aumentar a taxa de lotação. E a gente sempre tem, né, na entrada das águas, os animais têm um ganho compensatório. Então, quanto mais animais você tiver nessa época, mais peso você produz. Então, é ideal que você adube bem no início das águas, das chuvas. As primeiras chuvas você já começa a fazer as adubações. Mas quando você faz isso, essas adubações, você vai precisar de colocar animais muito rápido. Então, na verdade, você vem do período seco, aí algo em fazendas que já vem trabalhando muito a intensificação, que já tem boa fertilidade, você tem algo em torno de 2 cabeças por hectare.
você começa essas adubações, né, se forem adubações intensificadas mesmo, você vai para entre 5 e 6 cabeças. Então a necessidade de animais que você tem nessa entrada de água, ela é muito grande. A necessidade de animais, ela aumenta, é muito rápido. Então, o que a ideia da gente fazer essas unidades de produção é que nesse período seco, aqui para nós, quando começa a chover em dezembro, tá? Então o período mais seco nosso aí é setembro, outubro e novembro. Dezembro já começa a dar as primeiras chuvas. Então, assim, se a gente falar outubro e novembro, e vamos falar meados aí de dezembro, algo em torno aí de 70, 75 dias, então a gente reúne esses bezerros e coloca nessa área. Como elas são divididas normalmente, essas que a gente tem feito em 10 piquetes, nós colocamos 100 bezerros, porque aí a gente trabalha com gado mais jovem, né, animais aí de 230, 240 quilos, pode ser até mais leve um pouco, ou pode ser mais pesado, sem problema, mas normalmente a gente trabalha com animais de 230 quilos. E o que a gente faz é o seguinte, são os animais que a gente vai comprando, né, de acordo que a gente já vai comprando, aí a gente já vai fazendo todos os tratos, vai fazendo, cadastrando, fazendo todas as medicações, e coloca esses animais, aí a gente já coloca nesses piquetes, já com menos diferença de peso possível, né? A gente coloca esses animais o mais padronizado por peso possível, e então aí a gente coloca até 1.000 animais, né, nesses 5 hectares, que são divididos em 10 piquetes de meio hectare cada um. Então, meio hectare, a gente vai ter algo em torno de 50 metros quadrados por bezerro. Como são animais bem menores, né? Às vezes até menos do que um boi gordo, algo em torno aí de 40% de um boi gordo. Então, os 50 metros quadrados a gente trabalha bem com isso. Então, para poder fazer essas áreas, aí nós escolhemos. É difícil aqui um pouco explicar, mas nas áreas que a gente intensifica, né, a gente sempre procura áreas mais planas, né, áreas de topografia melhor, e as áreas de topografia onde a gente tem mais essas grotas e coisa, a gente deixa isso sempre para fora, né, sempre tira isso na hora de fazer as divisões. Então, o levantamento topográfico, ele é fundamental, ele é essencial para que você possa fazer essas divisões bem feitas e o mais uniforme possível o terreno, para que você possa intensificar. Então, essas áreas onde são próximas de grotas, geralmente na nossa região, na região da Fazenda Marupiara, aonde começa a ter essas grotas, a gente chama isso, são áreas de captação de água. Né? Então dali elas vão dar em uma nascente ou vão dar em um igarapé, alguma coisa assim. Então geralmente para nós, que a nossa região ela é bastante arenosa, então essas áreas, se a gente tiver capins tipo pânicos, que são capins de toceira, ou até às vezes algumas braquiárias, mas que são de toceira, elas costumam dar muita erosão. Então, essas áreas a gente procura plantar elas com umidícola, que é um capim estolonífero, né, que grama bastante no solo, assim como a grama estrela. Então, a gente planta, e aonde tem qualquer lugar assentado, né, que seja plano, aí a gente faz, porque a necessidade é muito pequena, são 5 hectares, 6 hectares, então a necessidade dessa área é uma área pequena, e aí a gente faz essas divisões e trabalha desse modelo. Então quando a gente chega nesse período seco, que tem uma intensidade muito grande de animais, né, a gente coloca esses bezerros, reúne esses bezerros para poder a gente tratar deles nesse período seco, para poder manter eles bem, manter crescendo e ganhando peso.
e também para poder chegar no período das águas, a fazenda já está ajustada, já tem os animais lá dentro da fazenda. Então, quando a gente tira esses animais, quando começa a chover, essas áreas elas ficam bastante estercadas, e nas primeiras chuvas, né, durante que aonde ficou o gado vai ficar sem capim, sem nada. Então, nessas primeiras chuvas, existe algumas enxurradas aonde elas vão dar uma lavada um pouco nesses currais. E esse líquido que sai, né, que escorre, essa enxurrada, ela vai muito rica da adubação, né, do esterco que ficou ali durante. Então, isso tem sido uma maneira muito eficiente e boa para que a gente possa proteger essas áreas de captação de água, né, porque a gente começa a gramar, então a ter um capim estolonífero que segura, e toda a enxurrada, sempre ela vai passar por cima do capim. Então você acaba, é uma maneira de você proteger bastante esses solos para que não tenha erosão, né? Então isso é importantíssimo nessa parte ambiental, porque você vai estar protegendo as nascentes, protegendo os igarapés, né, da erosão e entupir isso. Então, a terceira parte aí que é muito importante na hora de você escolher essas áreas para poder fazer essas unidades de produção, a gente tem escolhido isso para poder, que tem ajudado muito nesse quesito ambiental, né, no sentido de proteção do solo para evitar a erosão e com isso também evitar que você vai assoreando os igarapés ou assoreando e matando as nascentes. Então, todas as nascentes, além de ter a proteção, né, de regeneração, de florestas e tudo, mas também ao entorno disso, antes de chegar, a gente tem preocupado em proteger essas áreas de captação. Então, a gente tem feito essas UPs geralmente nessas áreas. Isso tem dado muito certo na Fazenda Marupiara, né? Isso não é receita de bolo, não vou falar que os locais, né, que vocês devem fazer isso são esses mesmos, né? Mas é bom você olhar na propriedade. Então talvez você fazer nessas áreas que a gente chama que são as áreas mais frágeis, que elas não aguentam uma intensificação muito pesada. Então aí a gente trabalha com esse modelo. Isso eu acho que é muito interessante para as propriedades que trabalham com lavoura, né, com agricultura também. Então eu já vi pessoas que fazem isso até no Uruguai, né? Eles fazem um confinamento. Se eu não me engano, o Felipe Balestreri já faz esse modelo aqui também, de confinar os animais em uma área, e quando chegar no período das águas, do plantio, ele desmancha aquela estrutura e planta milho nessas áreas, né, que foram os currais. Então isso melhora demais a produtividade, aumenta demais a produtividade, em função de que elas são adubadas, né, com adubo orgânico, e é uma adubação que ajuda bastante a estrutura do solo. Então, no nosso caso aqui, elas são feitas, a gente não desmancha, elas ficam diretas, elas são feitas e depois elas são trabalhadas durante as águas como um módulo de rotacionado, a gente usa pastejando. No domingo eu postei uma dessas áreas, como nós plantamos o capim nelas em janeiro, né, elas confinaram gado o ano passado, e ela tinha um piso de grama, já é uma área antiga, foi a primeira que nós fizemos,
então ela já tinha um piso de grama, mas o ano passado, não sei se vocês lembram, nós tivemos aquele problema da China, né, quando ela suspendeu a compra de carne nossa, e os animais que a gente estava lá, eles faziam 90 dias já de coxo em setembro, e foi justo na semana que a China parou, e aí a gente ficou com aquela sensação de que ia melhorar, de que ia abrir e tal, e eu tive que ficar com esses animais 40 dias a mais do que o normal, né? Então esses animais chegaram a ficar 130 dias nessa área, e aí o pisoteio foi muito grande, a grama sofreu bastante, então eu resolvi plantar um outro capim, até em um sistema bastante rápido que eu faço de plantar e botar bastante nitrogênio e usar ele muito rápido, mas porém eu queria fazer alguns reparos nos coxos, em piso, na chegada de coxo e tal, e acabou que com esses reparos nós demoramos para poder ficar com essa área pronta, e atrasou muito, e quando já tinha, os capins estavam muito passados para poder a gente colocar animais, então nós deixamos, não colocamos, não usamos animais, não pastejamos, e usamos para poder fazer silagem. Então produzimos a silagem agora, na semana passada, produzimos a silagem, produziu bastante, não tinha muita qualidade, porque o capim já tinha passado muito, estava bem alto, mas ele mesmo passado, ele ainda estava com um vigor muito grande, porque essas áreas são áreas extremamente adubadas, né, por adubo orgânico, então dá uma qualidade muito boa. Então a produção não é uma medida muito exata, mas a gente calcula por algumas pesagens de amostra que nós fizemos, deu algo em torno aí de quase 40 toneladas por hectare de silagem de capim. Um pouco já passado, né? Mas a gente vai consertar isso no coxo com a dieta. Então produziu bastante. Então nessa mesma área aonde vai ser confinados os animais, ela mesmo produziu um volumoso para ela. Então esse foi o primeiro ano que nós fizemos esse tipo de produção, né? Agora outra unidade de produção, que foi essa que eu até postei hoje, ontem nós pesamos os animais para poder fechar o primeiro semestre, e ela produziu bastante, produziu quase 28 arrobas por hectare, de janeiro a junho, né? Então em 6 meses, né, nós produzimos 28 arrobas por hectare. É um número bom, né? É um número coisa, mas ele ficou aquém daquilo que eu realmente estava esperando. Nós barbeiramos no início, né? Porque a grama cresce muito rápido, ela tem um crescimento muito rápido, e nesse nível de adubação, né, com esterco, nesse nível de fertilidade, ela cresce ainda mais rápido, né? Então isso, fazendo uma analogia, é mais ou menos igual a gente está acostumado a dirigir, e você pega um carro de corrida, né? Então você não está acostumado com aquela velocidade, né? Realmente, para poder pilotar um carro de corrida, você tem que ter treinamentos, muitos treinamentos, e melhorar muito o raciocínio, né? Então isso esse pastejo intensificado nesse volume, nessa velocidade, você tem que estar muito, muito preparado para que você não deixe os pastos passarem, né? A grama, principalmente, por algo em torno de 2, 3 dias a mais que você der no descanso, ela costuma passar, ela passa do ponto, né? Então nós demos bobeira. Então o primeiro trimestre, né, com esse capim que ficou passado, nós produzimos taxa de lotação muito alta,
porém os desempenhos, o ganho de peso muito baixo. A taxa de lotação nela dos primeiros 6 meses, ela ficou bem aonde a gente estava querendo. Nós trabalhamos com 10, até fiz essas anotações aqui, mas foi 10,75 cabeças por hectare, eram bezerros, né? Isso representa 5,6 UAs por hectare, a média dos 6 meses, e ela produziu, né, 858 quilos, 840 quilos, 28 arrobas por hectare. Então a produção, só que o ganho de peso foi muito baixo, foi 431 gramas por hectare, ou por cabeça dia, 431 gramas por cabeça dia. Então esse ganho de peso, a gente estava estipulando ele, o que a gente queria é algo entre 600 e 650 gramas, né? Se nós tivéssemos conseguido essas 600 gramas, né, 600 e poucas gramas, menos de 650, nós teríamos produzido 40 arrobas, que era o esperado, a gente queria produzir essas 40 arrobas. Isso não é impossível, não é fácil, lógico, não é fácil, mas não é impossível, é só trabalhar bem trabalhado, que a gente consegue fazer esses números. Isso é tão factível porque nos últimos 60 dias nós ganhamos quase 700 gramas com os mesmos animais, eram os mesmos animais que tinham. O que melhorou nesses últimos 60 dias? Foi que nós conseguimos colocar o capim, né, a grama, no lugar que a gente deveria ter desde o início colocado. Então, esse pastejo aí, a taxa de lotação para poder você estar com os capins na altura certa, no ponto certo, isso é essencial, isso é primordial para que os ganhos de peso sejam bons. Principalmente esses ganhos de peso, eles representam muito, né? A gente vê que se de 400 gramas, 440 que deu 431, se nós colocássemos 200 gramas a mais, nós saímos das 28 que nós produzimos para 40 arrobas, né? Então a gente aumentava 12 arrobas, mais de 40% na produtividade, né? Por causa Dedé, agora você chegou, né? Hoje não fala de churrasco, aí você demorou mais um pouco. Mas aqui, essas 28 arrobas, nós poderíamos aí ter produzido 40. Então, a diferença disso aí foi só manejo, né? É só manejar na hora certa, é fazer as coisas na hora certa, é ser eficiente. E por incrível que pareça, a primeira colheita, né, é a principal. Se você deixa passar, né, no primeiro giro, se você deixa passar, dificilmente ou quase impossível você conseguir ajustar isso aí ainda na mesma safra, no mesmo período, né? Então esse início ele é fundamental. Então, por isso que essas unidades de produção, elas vão ajudar muito para as áreas intensificadas, porque você pode começar a adubar o mais cedo possível e você sempre vai ter facilidade em ajustar a taxa de lotação, porque você vai estar com os animais dentro da fazenda. Pois é, Clécio, o Clécio está falando aqui sobre roçar o capim. O pior de tudo é que ele foi roçado. A gente roçou, fez a primeira adubação, né? Foi roçando e fazendo a primeira adubação, só que nós, por essas áreas, né? Primeiro por ser a grama, e segundo, por essas áreas ter sido muito adubada pelo esterco, a gente não conseguiu, né, o conhecimento nosso foi pouco, por isso nós não conseguimos dominar isso aí.
Então é muito rápido a grama, então ela cresceu muito rápido, muito mais rápido do que aquilo que a gente estava pensando. Então, como nós roçamos, nós achamos que o manejo certo seria uma ocupação de 2 dias por piquete. Como são 10 piquetes, então daria 18 dias de descanso. E aí esse descanso foi muito grande, foi muito maior do que realmente o que ela precisava. Então, isso em função da área, por ela servir de confinamento, né, para a gente tratar com esse gado, então ela produz bastante. Ela foi muito mais rápido do que a gente estava pensando. Ela é igual o sêmen do apetrecho, aquilo é só de olhar. O sêmen do apetrecho não está precisando nem de sair da ampola, ele já está enxertando já. Aí aqui a professora está perguntando, foi realizada a análise de solo inicialmente, meu amigo? Sim, professora, as análises elas são feitas, né, todo ano a gente faz. Agora, isso é interessante você ter perguntado, porque, por exemplo, a gente faz as análises de solo agora. Essa área, professora, você chegou aqui atrasada, é uma área que a gente usa, né, durante o período seco, a gente usa ou como confinamento, ou a gente usa como para reunir bezerros, animais jovens, né, para poder, quando começar a chuva, a gente já ter os animais dentro da fazenda, né? Então, essas áreas elas são muito fertilizadas, né, pelo esterco dos animais. Então, por exemplo, eu faço a análise agora mesmo a gente já está fazendo, né, toda a retirada. Porém, elas vão ter esses animais, né, dentro, durante aí algo em torno, perto de 90 dias, deve ser de meados de setembro até meados de dezembro. Então elas vão ficar, são 100 animais em meio hectare. Então isso tem uma adubação orgânica aí muito grande, que aí a gente já não está contando com isso dentro das análises que nós fizemos, foi feito agora, né? Vai ser feito agora. Então todo esse adubo orgânico que vai ser colocado aí de setembro até dezembro, aí a gente não consegue avaliar isso aí. Então, na verdade, nós erramos, né? Não conseguimos na velocidade que era necessário. Então, com o capim passado, aí nós tivemos o ganho de peso ficou prejudicado, né? A taxa de lotação nós conseguimos manter. Outra coisa que tem, né? Esse ano não que foi o ano mais chovedor, né? Eu acho assim, se a gente for olhar o volume de chuva do primeiro semestre desse ano foi alto, mas 2019 teve um volume muito maior. O que aconteceu de diferente esse ano é que o ano passado praticamente nós não tivemos seca. O ano passado, se a gente for olhar o histórico de chuva, choveu todos os meses. Então nós realmente não tivemos seca. Então as chuvas desse ano elas tiveram um efeito muito maior no nível de encharcamento. Então, e como essas áreas nossas lá são muito planas e são muito macias, então o nível de encharcamento é muito alto. Tanto que elas só aguentaram esse tanto de animais porque é grama. A grama ela é bem valente para esse nível de encharcamento. O Rafael está falando que esses ganhos de peso somente com pastejo ou teve alguma ração ou proteinado? Não, a gente trabalhou muito só com linha branca. Só agora, mais no final, que nós pegamos, tinha uns bezerros mais leves e era um aberdeen, aí nós começamos a dar apenas 500 gramas. Mas esses ganhos aí de 600 gramas, entre 600 e 650, no período das águas, e a gente tem que manter esses ganhos só com linha branca,
né, linha branca e pasto de muito boa qualidade. Então agora você pode ter estratégias, né? E agora o que a gente tem que fazer é o seguinte: você pode tratar, porque elas têm esses piquetes, né? Eles têm linha de coxo grande, então fácil de tratar. A área de chegada para esses coxos ela é muito boa, porque como usa para confinamento, então essas áreas de chegada são muito bem feitas. Então você pode tratar desses animais. A única coisa que a gente tem que fazer e colocar certo é o seguinte: 600 gramas, vamos colocar entre 600 e 650, tem que ser ganho a pasto só com linha branca. Qualquer coisa que você colocar a mais de ração ou de proteinado, você tem que ter ganhos superiores a esse para poder pagar. Então, essa suplementação é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado para que isso a gente não use, aumente o preço e não aumente o ganho. Então, a gente tem que forçar os ganhos aí de 600, 650 gramas a pasto com linha branca. Mas se você quiser colocar qualquer outra coisa, se você quiser colocar algum suplemento, você põe, mas tem que ser os ganhos superiores a isso aí. Aí a professora pergunta se você já fez algum protocolo nutricional com esses animais no curral para maximizar o ganho. Não, eu usei, professora, agora até, ainda não fiz pesagens depois, aquele kit adaptador, né? Eu usei o kit adaptador, mas eu tenho pouco experiência com o uso dessas medicações. Mas assim, eu tenho certeza absoluta, tá? A gente, não que os produtos não sirvam, os produtos são muito bons, tá? Eles fazem o efeito, porém, o que a gente tem que mais preocupar, o que mais faz o ganho de peso, o que eu chamo até que seja a locomotiva para ganho de peso, é capim. Então a gente tem que procurar trabalhar da melhor maneira com os capins. Quanto mais bem manejados forem os capins, você aumenta mais os seus ganhos de peso. Isso é interessante, eu já tenho visto isso, inclusive a gente está trabalhando, aqui está a Renata aqui conosco, a gente está trabalhando com uma ferramenta, o Guilherme Minsin também está trabalhando com isso, ela chama Bovexo. E essa ferramenta, ela é muito para poder a gente mensurar esses ganhos de peso, né? Então, nós estamos fazendo um trabalho para poder aumentar o número de pesagens. As pessoas, às vezes, talvez essa semana, eu até poste, na próxima semana, poste algumas coisas para vocês sobre pesagens. Existe um mito muito grande de que quando você vai pesar os animais, que os animais perdem peso, que isso é ruim para os animais, e na verdade isso é só mito, isso é fake, não é fato, né? O que acontece é que a gente tem, né, esses pastejos rotacionados, principalmente os pastejos intensificados, que você trabalha muito os animais, né? Então no máximo a cada 2 dias você está indo nos módulos para poder trocar planilhas. Para que você quer planilha, Diocleciano? Planilha de quê? Olha, essa altura, a entrada e a altura da entrada e saída dos animais depende muito do tipo de capim que você usa, né? Então, se você tem Pânico, Mombaça, Tanzânia, é uma altura. Se você tem Braquiária, é outra altura. E no caso desse módulo que a gente está falando aqui especificamente, dessa unidade de produção, o piso é de grama. Então, as alturas são bem mais baixas do que o normal.
E outra coisa que tem que tomar cuidado é porque esse modelo é extremamente, tem uma fertilidade muito grande no solo, então você pode trazer os resíduos bem mais para baixo, porque os capins conseguem crescer em uma rapidez muito grande. Então essa é que é a diferença, né, e que a gente tem que treinar e capacitar as pessoas que trabalham na fazenda. Quando você sai de pastejos normais, né, de áreas sem ser fertilizadas, né, sem ser adubadas, para quando você aduba pasto. Então, quando você aduba pasto, a produção ela é completamente diferente. A velocidade do crescimento do capim ela é muito diferente. Então, se a gente não tiver muito atento a isso, e, por exemplo, capins igual os pânicos, Mombaça, Tanzânia, Zuri, esses capins eles crescem muito e é uma coisa, vamos dizer, que você pode, a olho nu, você ver o crescimento desses pastos, né? Então você pode aí botar aí com 50, 60 centímetros, você coloca os animais e pode aí baixar adubados, pode baixar aí para 30, 35, 30 centímetros, você pode baixar isso aí sem problema. Então você vê esse tanto de capim, né? Na grama, no umidícola, esses pastos, você tem que ter uma convivência muito maior com eles, porque a gente não consegue mensurar esse crescimento, né? Eles crescem bem menos do que esses outros pastos, né? Então, como geralmente quem trabalha muito com pânico, quando chega em umidícola e quando chega na grama, apanha bastante. Aqui o Guilherme está falando, se balança tirasse o peso do vivente, eu estaria magro. E o farmacêutico aqui da esquina nem seria tão familiar. É isso mesmo. Pois é, as pessoas têm esse negócio, né? Se descobrisse que balança tirasse peso, eu vou te falar, ia ter fila, né? Nessas farmácias ia ter fila. Mas aqui está perguntando qual a variedade da grama. É grama estrela. Né, eu tinha muita vontade de ter outra Tifton, Coast Cross, outra grama, mas hoje, por exemplo, eu não consigo nem plantar outro tipo de grama na minha fazenda, porque a presença da gama estrela na minha fazenda é muito grande. Eu tenho bastante, praticamente é infestado, todos os pastos têm. Então, com essa presença muito grande aí de grama, eu não consigo plantar outras gramas porque ela passa por cima, ela mata bastante, né? Mas como a gente estava falando daquela questão da balança, né? Então eu peso bastante, eu peso 100% do meu rebanho a cada 90 dias. Então isso mas eu quero pesar mais. Né, a minha vontade era 30 dias, mas eu acho que devo ficar aí algo em torno de 45 dias, né, com essas pesagens. E o problema, na verdade, não é pesar. Pesar é o que é mais simples, é o que é mais fácil, não tem problema com perca de peso nem nada, isso não existe. A gente vê que quanto mais a gente pesa, a gente melhora os ganhos de peso. Também não é porque passa na balança que ganha peso, né? Do mesmo jeito que o Guilherme falou, talvez até ganhe, né, Guilherme? Talvez porque você está mais gordinho quando você começou a pesar. Mas o que acontece é o seguinte, é que a gente maneja melhor quando a gente leva animais no curral para poder pesar e ver que não está dando os ganhos. Então, quando o ganho não está satisfatório, você age mais rápido. Quando você não está pesando, então você não sabe como que está esses ganhos. Então você demora muito mais a tomar a iniciativa. O Luiz está perguntando aqui se tem problema de largata em grama estrela.
para vocês terem uma ideia, Luiz, é o seguinte, eu tenho muita grama. Aí, japonês, obrigado aí, hein? Eu tenho muita grama na fazenda e às vezes assim, beira de casa de coxo, porteira, na entrada de porteira, tem muita grama. E por muito tempo, para mim, elas foram o sinal, né, de largata, porque elas chamam largata. A largata da primeira vez, a primeira via é a grama. Então tem que ter bastante cuidado, tá olhando, tem que estar muito atento, porque a grama gosta, a largata gosta muito da grama. Então ela é muito suscetível à largata. Bom, tá. Então o Guilherme tá botando a culpa no chocolate e na bala quando ele vai na balança. Diocleciano está perguntando aqui, no período de chuva, usa como rotacionado? Na seca o senhor já usou para recria, com silagem? É isso aí, é esse o processo. No período chuvoso usa como rotacionado, eles são 10 piquetes, né? Então a grama a gente deixa um dia em cada piquete. Então, e durante agora o período seco, aí a gente vai entrar com animais. Hoje nós trabalhamos com 75 animais de janeiro até mais ou menos meados de maio. Aí meados de maio a gente baixou para 60 animais, tá? Então trabalhamos com 60 animais até agora o final de junho. E agora nós reduzimos para metade, ficamos com 30 animais, lá são 5,9 hectares, então a gente está hoje com 30 animais. Provavelmente o que a gente pensa é esses 30 animais ficarem até meados de setembro, quando a gente vai usar, aí a gente vai estar fazendo a reposição, o gado do confinamento, a gente vai estar vendendo, né, entre meados de setembro e meados de outubro, até coisa. Então a gente vai estar vendendo os animais gordos e fazendo a reposição. Aí toda essa reposição, aí a gente já entra colocando nessas UPs, vão colocar 1.000, né, 100 em cada curral. Então aí a gente vai colocar 1.000 animais, já fazendo a reposição, porque quando chegar em dezembro, que começarem as chuvas, a gente já começa as adubações da fazenda, então aí a gente já tem os animais ali, não precisa de estar comprando, correria para poder comprar animais nem nada. Então com isso a gente consegue fazer uma reposição mais tranquila, né? E a gente consegue começar as adubações na hora certa, e também começar a manejar bem os pastos com a quantidade de animais certos. Eu só não posso falar esse nome, mas é isso aí. O processo é esse aí. Na verdade, esse nome a gente não está usando porque não é por nada assim, é porque o Instagram, as redes sociais, elas são algoritmos, né? Então quando você começa a falar muito esse nome, vai entender que você está fazendo uma outra coisa, né? Ninguém vai entender que isso está ligado à pecuária, porque são robôs, né? Então a gente tem que mudar esse nome, né, para quem não entende, né, para quem não pratica não tem problema, eu tô aqui me controlando, porque eu já veio umas 5 vezes para poder falar, e eu estou aqui me controlando, mas tá tudo certo. E eu já procurei, passei hoje o dia inteiro procurando um nome para poder colocar, para não usar esse aí, mas ainda não encontrei. Então, mas a gente vai ter que, depois, se você tiver uma ideia aí para poder mudar, tá tudo certo. Mas o processo é esse aí.
a ideia é essa aí. E então a produtividade dessas áreas elas aumentam bastante, elas melhoram muito, e aí haja sêmen do apetrecho para poder fazer bezerro, para poder a gente colocar, né, para poder recriar esses bezerros. Outra coisa que é muito importante é quando esses animais estiverem reunidos, esses 1000 animais, a dieta é uma dieta muito barata, porque ela não pode ser uma dieta mesmo de engorda, uma dieta muito rica, né, para poder engordar, porque se a gente trabalhar com uma dieta de engorda, igual essa da balança do Guilherme Lince aí, que tem chocolate e tudo, sorvete e tudo do lado, se a gente coloca muito isso, quando a gente tira esses animais de lá para ir por pasto, eles sentem. Então, a ideia é uma dieta barata, né, para poder só manter aí algo em torno de 500 gramas, para esses animais ganharem isso aí. A professora pergunta: sabemos que a grama estrela, o plantio é preferencialmente por muda. Quem não tiver acesso à grama estrela, o que você indica na substituição? Alguns Sinodon ou Braquiária? Bom, a grama estrela, realmente, ela é o plantio, né? A implantação é muito cara. Todo plantio de muda, ele é muito caro. O que eu acho extremamente interessante da grama é o quanto ela consegue crescer muito rápido. Eu acho que outros capins não aguentam esse pisoteio, porque quando chega durante esses 90 dias, né, você ter 100 animais em meio hectare, entre 75 dias aí, então essa pressão de pastejo, eu sinceramente eu não sei se as outras variedades vão aguentar. Uma coisa que é interessante da grama, o custo é alto para a implantação, mas a área é muito pequena, né? Então essas áreas são pequenas, elas fazem muito rápido. Se a pessoa não tiver a grama na fazenda, se tiver que trazer de fora, eu sugiro que você faça primeiro um curral, tá? E desse curral você comece a tirar grama para os outros. E é interessante, se você plantar, por exemplo, por faixas, se você planta 10 metros de largura, pula aí 10 metros, planta mais 10 metros. Se você tem muito pouca muda, você pode fazer isso. E com 2, 3 pastejos, porque a grama, se você põe muitos animais nela, né, ela é estolonífera, ela vai crescendo. Uma outra coisa que você vai fazer para ela fechar muito as áreas, você trabalha com ela, deixa ela passar um pouco, né, dá um período de descanso maior, aí você não está fazendo coisa para produtividade, e sim para formar o pasto. Então, se você tem dificuldade, né, de muda, se é difícil para você, se você ainda não tem na fazenda, então você pode deixar o pasto passar, ela bastante passada, você põe animais nela só para poder andar e ela deitar. Então, porque ela dá ramas muito grandes, e cada rama daquela, cada um nozinho que dá naquela rama é uma muda. Onde ele pisar, que o animal pisar, colocar ele dentro do solo, ela pega. Então, ela fecha muito rápido. Agora, é bom lembrar que a grama é extremamente exigente em fertilidade. Então ela rende muito, ela cresce muito, ela aumenta muito, mas ela tem que ter fertilidade. Então, professora, nesse modelo, né, que a gente usa essas áreas com muitos animais, fica muito estercada, esse ambiente é ótimo para a grama. Ele é muito bom. E assim, nós usamos 180
quilos de nitrogênio, né, 180 pontos de N, para poder produzir essas 28 arrobas, né? Então, se nós tivéssemos atingido o ganho de peso ideal, né, por 40 arrobas a gente conseguiria produzir, né, em 6 meses. Então esse é um número extremamente interessante, né, para esse tanto de nitrogênio. A gente, né, nós estamos com vontade mesmo para o ano que vem de entrar mais pesado, começar mais cedo. O Medícola, Diocleciano, as áreas que eu tenho o Medícola, ele é muito bom, produz bastante, mas nas áreas que eu tenho colocado esses pastejos muito intensos, eu trabalhei em alguns módulos meus, dando silagem para os animais. Não indico isso para as pessoas, para poder dar silagem com os animais solto nos pastos. Eu não indico, não foi uma coisa boa, mas eu aumentei demais as taxas de lotação porque eu estava dando silagem, né, os animais no pasto e dando silagem. O Medícola, ele não era nesse volume que a gente estava colocando na grama, mas nesses pastos de umidícola eu tinha algumas áreas com grama, sabe, essas beiras de porteira, beira chegando nas áreas de manejo, tinha grama, e com essa pressão a grama passou por cima do umidícola. Ela hoje nesses módulos tem mais grama do que o umidícola. Então significa que nesse nível de pressão de pastejo, quando aumenta demais a pressão do pastejo, a grama sobressai em cima do medícola. Então, e não é nem nesses volumes aí que eu estou te falando de 50 metros quadrados por animal. Então, nesse volume, eu acho que o medícola vai sofrer muito. Agora, uma notícia que eu não posso ainda assinar embaixo, mas que eu vi nessa área, eu tinha um pouco de capim capeta, e o capim capeta não aguentou esse volume de pastejo. Então vamos ver o que ele vai, de que maneira que vai agora no período seco, né? Então, quando a gente botar essa pressão mesmo de colocar bastante de 100 animais por piquete, eu acho que o capim capeta não vai aguentar com a grama. Creio eu, né? Não tenho certeza, mas a gente está de olho nisso aí. Então, essa pressão, eu acho que só a grama que aguenta. Mas o medícola é muito bom, né? Principalmente nessa região nossa, aqui de Tomiaçu, a região de Castanhal, eu acho que de Mãe do Rio para cima, que chove bastante, né? O índice pluviométrico é muito alto, o medícola é muito bom. Esse ano, por exemplo, braquiária, na minha região, na minha fazenda, braquiária sem ser o medícola, as outras, né, braquiarão, piatã, esses outros aí, nenhum aguenta a umidade, eles não aguentam. Há 2 anos atrás, eu fui fazer uma área nova e eu usei o Mavuno, e semente até muito cara, caríssimo, foi um plantio que ficou muito caro, mas o Mavuno também não aguenta a umidade. Esse ano morreu bastante. Aí a professora, certo, solos arenosos indicaria braquiária com lâmina foliar mais estreita, como rusiziense. Isso. Na verdade, eu hoje, eu não substituía o medícola por nada. Na verdade, eu trocava o drive que a gente tem na cabeça de falar que o medícola é ruim, toca esse drive na nossa cabeça e vai aprender a manejar e trabalhar com ele,
que para essas áreas nossas, com esse índice de umidade que a gente tem, dificilmente a gente vai achar outro pasto. Agora, se for áreas mais escorridas e tudo, aí tá tudo certo. Mas assim, trocar o umidícola tem que ser algo que você esteja precisando muito. Mas se eu fosse você, trocava o drive e começava a manejar ele melhor, porque ele é muito, muito bom. Mas qual o valor que você fala? O valor para poder plantar? Porque o medícola pode plantar com semente, né? A grama que muda, e muda é bem mais caro. A muda realmente, se a gente puder, se tiver condições de fugir dela, é bom, porque o plantio fica muito caro. Mas eu estou falando que eu não trocaria se já tivesse implantado. Olha, professora, eu tenho o medícola na Marupiara, tem mais de 40 anos. E eles trabalham, né, e por muito tempo, por uns 4 ou 5 anos consecutivos, ele foi o módulo que mais produziu, né, da taxa de lotação muito alta e ganhos de pesos bons também. Se a gente manejar eles bem manejados, se tiver em altura boa, eles conseguem trazer ganho de peso bom. Então, é um pasto que não é ruim. Se você prometeu ir lá me visitar, eu ficava muito satisfeito. E aí, se você fosse me visitar, eu te dava o resto das dicas lá pessoalmente. Tá? Gente, já passou 1 hora. Eu acho que eu já ganhei a minha comissão aqui, vendendo sêmen do apetrecho, pelo que o Guilherme colocou aqui. Acho que já vendemos as doses, tudo que precisava. E é isso. Muito obrigado pela companhia de vocês, pelas perguntas, muito legal, foi muito bom. E eu queria que depois vocês deixassem lá o comentário, se gostaram. Nós vamos fazer agora uma evolução. Nós vamos passar, né, com a comissão aí do apetrecho, nós vamos pegar. Aí, Josiel, você também recomenda, né? Pois é, você está querendo tomar minha comissão, né, Josiel? Não vai tomar minha comissão, não. Mas a gente está nós abrimos um canal no YouTube, até as lives a gente tem subido, todas as que nós já fizemos, nós subimos lá pro YouTube. E eu quero ver se já na semana que vem, se nós já fazemos pelo YouTube, para poder, eu acho que é uma plataforma que vai ser melhor para nós. E outra coisa é que nós vamos fazer um curso também, para as pessoas, quem quiser trabalhar com pecuária. Nós vamos ter alguns módulos que é só para investidores, pessoas que querem só investir. E eu estou conversando lá com o pessoal, com o Tarek, lá da Massari. A gente está modelando um curso para poder a gente fazer para essas pessoas. E aí a gente vai trabalhar muito para quem quer investir, e quem vai trabalhar também com quem quer iniciar, né? Iniciar muito para as pessoas para ser sucessores, né? Que a família já tem fazenda. Então a ideia é a gente levar essa mais informação para todos vocês. Então até na semana que vem a gente vai falar melhor sobre isso, ver se a gente já consegue marcar uma data, marcar alguma coisa para poder fazer. E a live nós queremos já fazer pelo YouTube, para poder ver se melhora para todo mundo, tá? Então, muito obrigado. Eu espero ter levado informações de qualidade para vocês. E qualquer coisa, qualquer dúvida, pode me perguntar, que eu vou estar à disposição, tá? Um grande abraço para todo mundo e muito obrigado, viu? Boa noite.